Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as questões polêmicas das delações premiadas e das denúncias da Procuradoria-Geral da República. Entrevisto hoje o professor de Direito Constitucional Cláudio Lembo. Cláudio Lembo foi governador do estado de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco, Cláudio Lembo. Bom, os últimos dias têm sido dias muito movimentados, com muita notícia grave, notícia importante. E hoje não foi diferente, não apenas pela prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, em função daquela dinheirama lá. Nunca deveria estar solto, nunca devia ter prisão domiciliar. Né? E, além disso, agora à tarde, o encaminhamento da denúncia, Rodrigo Janot, são 6 senadores e ex-presidente Sarney, quer dizer, nomes de muito presidente do Senado, nomes muito importantes, ministro também de Michel Temer. E a minha primeira indagação, o que é isso? O que explica essa animação do Procurador-Geral da República há tão poucos dias de deixar o cargo? Ele está criando um grande finale? É isso que ele está fazendo? Como o senhor entende? Eu acho o Janot fraco. Nesse episódio, particularmente do JBS, ele foi de uma fragilidade total. Porque ele foi de um lado, os seus auxiliares o traíram e virou moda no Brasil a traição. A traição é um ato brasileiro. O brasileiro é, acima de tudo, um traidor. E o que aconteceu então? O Janot agora está perdido e tem que mostrar serviço. E mostrou hoje. Mas eu acho que todos os réus são merecedores de denúncia, sabe? Não tenho muita dúvida. Quer dizer, ele não está criando, né? Ele tem elementos consistentes para esse encaminhamento. São figuras conhecidas de muito tempo, né? É que agora a transparência é plena, mas eles sempre agiram dessa forma. Não, o curioso é ter acumulado, estar tudo acontecendo aí a menos de 10 dias dele deixar o cargo. É verdade, ele poderia eventualmente deixar para sua sucessora, mas não vejo mal, a função dele tem que ser exercida até o último dia do cargo. Né? Bom, há também uma especulação. Como, no exercício da função, o Procurador-Geral da República foi muito criticado por muitas razões. O senhor acha possível que ele esteja encaminhando essas denúncias calamitosas envolvendo tanta gente importante, com cargos importantes na vida do país, para criar cortina de fumaça e desviar a atenção de desmandos eventuais cometidos por ele? Se ele cometeu desmando e parece ter cometido em função do promotor que hoje ainda foi ouvido no Rio de Janeiro, ele também vai responder. Não há mais condições no Brasil de se esconder nada. A transparência, a publicidade fez com que o Brasil se tornasse absolutamente claro e faz com que as pessoas que sempre agiram desta forma não possam agir daqui para o futuro. O pior nisso tudo, você está colocando sempre os políticos. Eles sempre foram corruptos e sempre usaram dinheiro para suas campanhas e para suas vidas particulares de luxo. A minha preocupação maior é o Poder Judiciário. E ele está sendo apresentado também. Então, os 3 poderes da República estão sendo sensibilizados pela corrupção. Mas, Cláudio Lembo, isso me preocupa muito. Mas a mim também preocupa ter ouvido uma coisa agora, que eu acho que foi uma generalização em relação a políticos, quando o senhor disse que os políticos sempre foram corruptos. As campanhas são caras. Sabe, Cláudio Lembo foi político. Sim, mas escuta... E não há uma denúncia sequer em relação a seu nome. Então há políticos bons. A gente não pode falar que políticos sempre foram. Eu diria a você que aqueles que procuram ser bons, chega um momento que se retiram, porque não tem mais condições emocionais de ficar no meio do clima em que vivem. Para entrar no jogo, a pressão é muito grande. É muito complicado. É difícil. Muito complicado. Bom, voltando à questão do judiciário. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ela foi a público porque sentiu que... Não, ela agiu bem. Agiu bem e defendeu a instituição. Eu acho muito grave o que os ministros estão falando um do outro. O Poder Judiciário sempre teve o mínimo de compostura, perdeu-se a compostura. Mas não faz tempo que perdeu a compostura, então, com a visibilidade, com as sessões ao vivo, online, mas tudo isso. Mas isso é muito grave. Se perder a compostura para o Judiciário, é o fim do próprio poder, ele perde a sua dignidade. Mas isso está acontecendo agora, Lembo, sempre foi assim, e agora nós sabemos exatamente pela transmissão simultânea de tudo e por eles terem perdido um certo pudor, isso que o senhor chama de compostura e fala o que quer. Eu diria que
o televisionamento das sessões do Supremo é uma jabuticaba brasileira. É o único país do mundo que as sessões de uma corte constitucional são televisionadas. Na Alemanha você não entra dentro da sessão, é dificílimo. Nos Estados Unidos, e assim vai para todos os países da Europa. No entanto, no Brasil, televisiona. Aí qualquer sensibilidade entre as pessoas aparece publicamente. E aí é o que está acontecendo. Esses 11 moços e moças estão se atritando a todos os dias. E o pior é dando entrevistas uns contra os outros. E isso é extremamente grave. Não, e falando das animosidades, né? Muito grave. E falam, né? Recíprocas ali. Duelos. Duelos. Voltamos ao século XVIII. Que é isso? Bom, Cláudio Lembo, e o presidente da República, Michel Temer? Ele estava na China quando houve aquele escândalo das gravações do Joesley. E ele que é outra vergonha nacional. Empresário brasileiro também é outra vergonha. Porque um empresário como esses, vindos da corrupção total ao BNDES... Réu confessa, né? Porque ele confessa, É né? um cafajeste. Que é corruptor. É uma coisa horrível. As exposições dele com os seus companheiros de trabalho é uma coisa vergonhosa, constrangedora. Isso envergonha qualquer pessoa, qualquer país. Mas aí é uma questão de valores e tal, isso não dá cadeia. Mas aí eu acho que a grande expectativa no Brasil é se de fato aqueles benefícios todos que foram concedidos pela delação, eles possam ser revertidos, tem cancelados. Tem que ser revertido, não podia nunca ter concedido aquilo. Cláudio Lembo acredita que Joesley Batista vá para a cadeia, ele e o irmão? Olha, eu acho que no momento político brasileiro e a opinião pública criada, eu acho possível sim, e deve ir. Mas vamos então falar do presidente da República. Ele voltou da China e ele disse, bom, eu sempre fiz referência a esses fatos eram todos previsíveis. Eu dizia que tudo aquilo tinha sido montado, etc. e tal. Ele estava muito seguro. E o advogado dele, Marise Oliveira, inclusive, falando dos vícios de origem daquela gravação no Jaburu, que o Joesley fez, que tudo montado, e tudo se comprovando de fato, né, agora sem autorização judicial. Se é revertida aquela delação, ela é cancelada. Os benefícios concedidos também. As provas contra o presidente da República, elas são preservadas? É jurisprudência do Supremo. As mesmo sem autorização judicial, o tal do vício de origem para a gravação daquela conversa? As provas concebidas ficam preservadas para o Poder Judiciário. Certo. Quer dizer que então não dá tanto para Temer respirar aliviado. O que o Temer tem é algo que eu tenho inveja, é a capacidade emocional de resistir. É notável. Ele tem mostrado que é forte. É forte. É forte, com tudo que tem acontecido. A personalidade dele é muito forte. E ele estando vulnerável como está, né? Porque está vulnerável. Muito. Está vulnerável. Bom, a última questão, Cláudio Lembo. A prisão de Gedel complica a vida do Temer? Claro. Agrava? Claro, o ministro da sua Casa Civil, da sua intimidade, de repente é preso com 51 milhões de reais, dólares de reais. Ele pode ter um surto à la Palocci, por exemplo, numa delação premiada? Esse é um caso tão triste que eu não gostaria de comentar. O que o Palocci fez é uma das coisas mais tristes da história política do Brasil. Foi traição? Foi. Não foi traição. Ele poderia fazer a delação, mas não devia usar a adjetivação que usou. Ele foi companheiro do Lula desde o começo. Esses trotskistas são perigosos, sabe? Agora eu chego à conclusão que realmente trotskista é perigoso. Cláudio Lembo, nosso tempo terminou. Mas nós temos muito assunto. Espero que volte. Muito obrigada. Uma boa noite.